Então, essa chegada ou rechegada de Donald Trump ao poder para Javier Milei é um ufa, que pelo menos traz uma alternativa de um futuro, um breve futuro ali, de alguma melhoria. Só a realidade vai dizer, tá? A gente está aqui projetando de acordo com o que a gente vê e ouve de Javier Milei. Luciana Tadeu, obrigada, minha querida. Já já a gente conversa de novo. Pedro Duran continua aqui conosco. Para você que acaba de chegar à CNN Brasil, essa é a imagem desta manhã, dia 6 de novembro de 2024. Eu apontei, parece que é o Pedro Duran, né? Mas também. Eu não fui eleito a nada, viu, gente? Quem está eleito é esse homem aqui, Donald Trump. Que foi eleito o melhor companheiro de almoços aqui dessa CNN Brasil, Donald Trump, aparecendo aqui em tela, presidente eleito, e nesta manhã de quarta-feira ou terça? Quarta, claro, porque a eleição foi na terça, Exato. né? Exatamente, então te localiza, Elisa. Quarta-feira é eleito presidente dos Estados Unidos. E as lideranças? Quem são as lideranças globais neste momento que vão dialogar ou não com Donald Trump, Pedro? Sentar nas cadeiras ao lado de Donald Trump nos fóruns internacionais para poder ditar os rumos do mundo. Vamos dar uma olhada no rosto dessas lideranças que foram eleitas recentemente, pegando eles aqui um retrospecto de abril de 2022 para cá, algumas das principais figuras que aparecem aqui. Então temos o Viktor Orbán na Hungria, o Emmanuel Macron na França, Giorgia Meloni na Itália, o presidente Lula aqui no Brasil, Javier Milei na Argentina, o Pedro Sánchez na Espanha, o Luiz Montenegro em Portugal, Cláudia Sheinberg no México, na Índia o Narendra Modi, o Keir Starmer lá no Reino Unido e aqui, por fim, Donald Trump eleito agora oficialmente presidente dos Estados Unidos. Quer saber uma coisa curiosa? Quero. Dá uma olhada nisso. Direita, 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 que direita. Isso? Pula um. Direita. Mas... Tá. Esquerda, 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 esquerda. Há aqui uma eleição variada de personagens tanto da direita quanto da esquerda ao longo dos últimos anos, dos últimos 2 anos. Conversando com especialistas para tentar entender o que pode significar isso, há uma leitura de que há de fato uma alternância entre os espectros políticos pelo mundo, de esquerda e de direita, governos que eventualmente estavam nas mãos de um político de esquerda que passam para a mão da direita. Uma moeda virando mesmo, né? E vice-versa, virando mesmo. E mostrando muitas vezes um protesto contra aquilo que foi feito que a população não gostou, seja o governo de esquerda ou o governo de direita. E entre as pessoas com quem eu falei com o Lucas Lima, que é professor da UFMG, e perguntei o que a eleição de Donald Trump pode mudar nesse panorama direita-esquerda mundial. E ele entende que há uma alternância de poder de fato, mas que a eleição de Donald Trump pode impulsionar movimentos conservadores pelo mundo. Porque os Estados Unidos acabam sendo espelho para muitas outras nações, uma referência. Claro. Então, a eleição de Trump favorece movimentos nacionalistas, conservadores em alguns lugares do mundo, na visão do professor, e isso, obviamente, pode acabar interferindo nesse cenário global. Evidentemente, qual vai ser a postura internacional do Donald Trump, que já colocou à prova acordos internacionais, por exemplo, a gente só vai saber depois que ele tomar posse. Porque há uma equalização entre o discurso de campanha e os fatos e atos do presidente empossado. Quando você chega na campanha, natural que você radicalize o seu discurso para poder agregar um grupo do eleitorado e aí conseguir efetivamente fazer a sua voz ecoar mais. Quando você senta na cadeira, e isso vale não só para o Donald Trump, mas para muitos outros presidentes, você tem que ajustar isso à vida real e a todas as burocracias e as costuras que a política exige. Então, necessariamente, evidentemente que a gente ainda não tem definido quantas cadeiras os democratas e republicanos vão ter no Congresso, no Senado, na Câmara, mas efetivamente Donald Trump vai ter que dialogar para poder fazer as políticas que ele apresentou na campanha se tornarem realidade. Mas, de fato, há um fortalecimento da direita mundial com a eleição de Donald Trump, na visão dos especialistas, e isso pode fazer com que personagens como Viktor Orbán, como a Giorgia Meloni, como Javier Milei, como o Luiz Montenegro, como Narendra Modi, saiam fortalecidos para eventuais próximas eleições. Tem muitos países que vão decidir os seus
primeiros ministros, dos seus presidentes nos próximos anos, e esse fator Trump influencia nesses cenários locais. Acaba ditando um pouco o ritmo, né, certeza. Pedro Duran? Muito interessante a gente ver essa tela aqui e de observar esse cara a cara de cada um. Tudo bem que às vezes é cara, às vezes é coroa. A moeda vira, né? Não pode chamar de coroa porque é etarismo. Não nesse sentido, né? Não sei o quão coroas, né? Coroa eu só chamo a minha mãe lá em casa. Ô, coroa. O restante a gente tem que tomar cuidado. A gente tem então aqui Mas a gente está brincando, mas tem um fator interessantíssimo, que o Donald Trump vai superar o Joe Biden, vai ser o presidente com a idade mais avançada da história dos Estados Unidos agora. Ele foi eleito com 78 anos. E, evidentemente, a experiência também tem um peso nessa eleição. Que é quase a mesma idade de Lula. O Lula acabou de fazer 79 ou 78. Agora ela se perdeu um cadinho. Exatamente. Mas quase a mesma coisa, né, Pedro? Ou seja, só que Lula tem mais 2 anos de mandato, a gente não sabe se vai ser candidato à reeleição ou não. E Donald Trump, quando terminar esse atual mandato que vai começar, ele vai ter o quê? 82 anos? 83? Ele vai se tornar o que ele criticava em Joe Biden. É isso. E há líderes mundiais que que são mais jovens, né? Você pega o Justin Trudeau, por exemplo, no Canadá. Você tem o próprio Emmanuel Macron, é uma outra geração, né, de líderes que estão surgindo. Então, essa mescla entre a experiência e a juventude, ela também pode provocar discussões e debates interessantes nos fóruns globais. Isso se Donald Trump tiver algum tipo de alinhamento, engajamento com esses fóruns globais. Porque essa, Elisa, também é uma dúvida dos especialistas. Se vai para G20, para COP, não sei o quê, porque Donald Trump, ele é daquela galera que nega totalmente essa questão de mudança climática por efeito dos seres humanos, aquela discussão também de você fazer uma economia com os países mais desenvolvidos, mais ricos, para poder ajudar os menos desenvolvidos, menos endinheirados com as questões climáticas, tudo aquilo que está sendo debatido na COP29. Pode ser que Donald Trump diga assim, isso aí a gente não vai participar não, porque não faz parte do bojo das ideias. E é isso que venceu a eleição nos Estados Unidos. Sim. Democracia é isso, vence a maioria, e esse deve ser o ritmo daqui para frente. E o protecionismo econômico totalmente. Também, esse lance com a China, exatamente. Imagina, pretende taxar mais os chineses, Ele falou no caso do México, por exemplo, a gente tem aqui a presidente do México, que se ela não fechasse as fronteiras com os Estados Unidos para evitar que os imigrantes passassem para os Estados Unidos, os imigrantes mexicanos, ele ia taxar todos os produtos do México em 25%. Ele ameaçou isso durante a campanha. É o tipo de promessa que, na hora da realidade, é até um pouco difícil de cumprir. Mas ele chega tão fortalecido nesse segundo mandato, porque veja o que aconteceu, Elisa. 2 atentados nas costas durante a campanha eleitoral. Uma condenação judicial. Uma derrota eleitoral para Joe Biden. E agora volta com essa eleição robusta, com essa maioria significativa, com milhões de votos. Você lembra, na eleição contra Hillary Clinton, ele perdeu no voto absoluto. Sim, ele ganhou os delegados. Os delegados, que é a complexidade para quem está no Brasil conseguir compreender. Como assim? A maioria votou na Hillary, mas ela não venceu, né? Então, Trump volta mais forte para esse segundo mandato do que estava no primeiro, porque volta tendo atravessado todos esses obstáculos, com essa força dessa popularidade e com um movimento nas ruas dos Estados Unidos para conseguir elegê-lo presidente da República, presidente dos Estados Unidos. Então, é muito significativo isso, né?